Quem é o controlador de dados pessoais? No vídeo anterior, vou colocar aqui na descrição o link, eu falei sobre quem é o titular de dados pessoais. Agora nós vamos para o encarregado, que é definido pelo inciso 6º do artigo 5º da LGPD, como a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, a quem competem decidir, tomar as decisões sobre as operações de tratamento de dados pessoais. Então, o controlador é a pessoa que realiza a captura, a coleta dos dados e faz ou determina quais serão as atividades de tratamento que serão realizadas sobre eles, ou seja, pode ser pessoa natural também, da mesma forma, o titular é só pessoa natural, o controlador também pode ser uma pessoa natural quando usa esses dados pessoais para fins econômicos e não particulares, ou pode ser uma pessoa jurídica e aí de direito público ou privado, e aí sendo pessoa jurídica, independentemente de o tratamento de dados ter finalidade econômica ou não, ela será considerada um controlador de dados pessoais se realizar qualquer uma das operações de tratamento previstas no artigo 5º, inciso 10 da LGPD, que tem um rol exemplificativo extenso, né? O inciso 10 tem 20 verbos de tratamento, mas ele deixa aberto para se enquadrar no conceito de tratamento qualquer atividade que maneje, que faça um processamento ou algum tipo de utilização dos dados pessoais. O controlador tem diversas atribuições previstas na LGPD, né? A primeira delas, como eu falei, é a captura, a coleta e a realização de outras atividades de tratamento de dados pessoais, com o diferencial de que o controlador é a pessoa que determina o que será feito com esses dados pessoais, quem tem poder de decidir o que será feito com os dados pessoais. Além disso, entre as outras atribuições, direitos e deveres do controlador na LGPD estão o cumprimento dos direitos do titular, também tem que providenciar a elaboração do relatório de impacto quando for necessário. O controlador é quem indica o encarregado, ele tem diversos deveres de registro das atividades de tratamento, isso é muito importante na lei, há muitos deveres de registro, o que impacta inclusive no direito processual, porque gera entre aspas, né, eu não vou falar nisso nesse vídeo, mas um ônus da prova para o controlador demonstrar que agiu de forma lícita nas atividades de tratamento de dados pessoais. Há também o controlador é quem deve elaborar as regras internas da organização sobre boas práticas e governança da informação no tratamento dos dados pessoais e um grande encargo, né, que o controlador de dados pessoais tem é a responsabilidade, né? No ordenamento jurídico, geralmente, todo poder leva a um dever. Então, se o controlador é quem tem o poder de decisão sobre o que fazer com os dados pessoais que serão tratados, normalmente dentro de uma organização, ele também tem deveres sobre essas atividades de tratamento de dados pessoais e a responsabilidade pelo tratamento de dados é do controlador de dados pessoais. E voltando ao conceito que eu falei no início, né, que o controlador, de acordo com o artigo 5º, inciso 6º da LGPD, pode ser uma pessoa natural ou jurídica, e essa pessoa jurídica pode ser de direito público ou privado. Quando nós estamos falando de uma organização, ou seja, de uma pessoa jurídica, e independentemente se é direito público ou privado, de pretender o lucro ou não com as operações de tratamento de dados, quem é o controlador de uma pessoa jurídica? É o presidente, é o diretor, é quem ocupa o principal cargo da organização, ou é a própria organização, ou seja, a própria pessoa jurídica, né? No início, eu não tinha dúvida nenhuma de que se uma pessoa jurídica realiza atividade de tratamento de dados pessoais, ela, pessoa jurídica, é a controladora e não um cargo dentro da empresa, né? E achava absurdo as situações que ocorriam de designação de alguém dentro da organização como controlador. Hoje eu já vejo um pouco diferente, apesar de continuar não tendo dúvida e acreditando que se uma pessoa jurídica realiza atividade de tratamento de dados pessoais é a pessoa jurídica que é a controladora,
A LGPD, como ela tem um conceito muito amplo, muito genérico e abstrato, ela permite a interpretação de que se uma organização, uma pessoa jurídica realizar atividade de tratamento de dados pessoais, ela pode, ela própria, ser a controladora ou indicar um cargo dentro dela para ser a controladora e, normalmente, esse cargo vai ser o mais alto dentro da organização. E nós temos esse exemplo no judiciário. O judiciário já começou a regulamentar a LGPD e alguns tribunais indicaram o próprio tribunal como controlador, ou seja, a pessoa jurídica, e outros tribunais indicaram o seu presidente como controlador de dados pessoais. E aí isso tem levado à seguinte dúvida e discussão. Se normalmente a responsabilidade do controlador for objetiva, e falando aqui de administração pública, que tem responsabilidade objetiva, a responsabilidade do tribunal como pessoa jurídica é objetiva, qual é o sentido de eu nomear o presidente como controlador? Porque o presidente tem responsabilidade subjetiva e regressiva, né, pelos atos que praticar na presidência do tribunal. Então eu estou tirando a responsabilidade subjetiva de uma pessoa e dando ela uma responsabilidade objetiva. Isso é algo que vai chegar nos tribunais, vai ser discutido principalmente nas pessoas jurídicas de direito privado, se elas próprias se designarem como controlador ou nomearem o seu diretor, o seu presidente, alguém dentro da organização. Pessoalmente, eu acredito que o que vai acontecer é que vai se manter a responsabilidade subjetiva desse presidente, diretor-presidente, ainda que ele seja controlador, mantendo a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica. Mas é um risco que se corre com essa designação. Então, a lei permite, né? Eu não vejo dúvidas quando uma pessoa jurídica realiza atividade de tratamento, ela, a pessoa jurídica que é controladora e não alguém dentro dela, mas isso tem acontecido de se nomear presidente, diretor como controlador, e é sim uma interpretação possível da LGPD. Outra situação, escritório de advocacia. Vamos imaginar uma sociedade unipessoal, advogado que trabalha sozinho, que é só ele no escritório. Ele, nas relações que ele tiver com seus clientes, principalmente, ele é controlador dos dados pessoais dos seus clientes, né? Porque é ele que vai resolver o que fazer e como tratar esses dados pessoais dos clientes. Aí é preciso uma cautela muito maior do que já existia, porque o advogado pode ser responsabilizado caso haja algum incidente com esses dados pessoais. E se for uma sociedade de advocacia, quem é o controlador? Mais de um advogado como sócio. Aí nós temos duas situações que podem ocorrer. A primeira é que, normalmente, o contrato social vai ter que designar quem é o controlador, ou seja, quem é o gestor, quem é o indicado como gestor daquela sociedade e que seria também o controlador de dados pessoais, ou, dando esse exemplo de advocacia que normalmente não vai ter, todos os sócios têm os poderes de gestão da sociedade, nós vamos ter a situação do co-controlador, que é algo não muito claro na LGPD, porque a LGPD não diz o que é o co-controlador, em que situações isso pode ocorrer, mas apenas em um artigo, está lá no inciso 2 do artigo 42, que tem regras sobre as responsabilidades de controladores e operadores como agentes de tratamento de dados pessoais, e a lei fala em controladores, é aí que há o fundamento legal para a existência de mais de um controlador dentro de uma organização. Então, numa sociedade de advocacia, se o ato social, o ato constitutivo da sociedade não indicar quem é o controlador, todos os sócios serão controladores de dados pessoais e poderão ser solidariamente responsáveis por eventual incidente com os dados. Então é preciso muito cuidado com isso e ter essa consciência até eventualmente de alteração de atos sociais para indicar o controlador ou manter do jeito que está, e aí com essa possibilidade que todos sejam co-controladores de dados pessoais. Como eu falei no vídeo anterior, estou fazendo uma pequena sequência de vídeos sobre os sujeitos da LGPD, né? Nós já tivemos um vídeo sobre titular, este sobre o controlador, e o vídeo próximo dessas pequenas sequências será na semana que vem sobre
o operador de dados pessoais. Até mais.